A árvore é um vegetal de tronco lenhoso, cujos ramos só saem a certa altura do solo. Ela promove saúde dos solos e evita a erosão com suas raízes, e retém o gás carbônico. As árvores são seres autossustentáveis, que respeitam um ciclo de retirada e fornecimento de energia para o planeta, e são responsáveis por 50% da biodiversidade existente. Vamos conhecer mais sobre as árvores, suas particularidades e maneiras de preservá-las? O Ecoideias começa agora! O Fórum Pro Batalha é uma organização não governamental sem fins lucrativos que promove a recuperação da bacia hidrográfica do Rio Batalha através do reflorestamento das matas ciliares no interior de São Paulo. Gabriel, qual a importância das matas ciliares? As matas ciliares, as áreas de preservação permanente, elas têm a função de agregar o solo, através das raízes das árvores. Formam uma cobertura também que minimiza o impacto das chuvas. E elas têm elas agregam o solo, eliminando assim, problemas de solapamento dos leitos dos rios, o assoreamento do rio, através de processos erosivos. E porque sem as matas ciliares, a calha do rio se torna muito vulnerável à ação das chuvas e às grandes cheias desses cursos d'água. Se torna muito vulnerável à erosão, então, né? Exatamente. E como tem sido o trabalho do Fórum Pro Batalha? Bom, o Fórum Pro Batalha tem captado recursos a fundo perdido, juntamente ao FEHIDRO. Já são 20 anos de trabalho. Já temos uma boa relação com o Comitê de Bacias Hidrográficas, tanto Tietê Batalhas quanto Tietê Jacaré, onde já foram aprovados 14 projetos, sendo 7 de cada um desses comitês. E agora estamos no 8º projeto na bacia do Rio Batalha. E como que vocês surgiram, em busca da preservação do Rio Batalha? Como vocês detectaram que necessitava de ter uma organização para se preservar a mata ciliar desse rio? Foi em 96, acho que na época então o presidente do DAI, ele juntamente com técnicos do IBAMA, da CETESB, do DPRN na época, o Instituto DPRN, eles se juntaram para criar uma organização que pudesse colocar em prática as ações de reflorestamento das matas ciliares, tendo em vista que a população de Bauru depende da oferta hídrica na sua lagoa de captação para abastecimento de 40% da população de Bauru. Devido a algumas épocas do ano, como não havia chuvas, não tinha oferta hídrica, então foram vendo que o problema estava no assoreamento dos córregos que alimentavam o Batalha. E hoje como que tem sido o trabalho de vocês, assim? Como que tem sido a abrangência da preservação das matas ciliares? Atualmente a gente está focado mesmo na captação de recursos para o desenvolvimento de projetos de reflorestamento dessas matas ciliares. E aí já foram feitas muitas campanhas, o Fórum Pro Batalha tem aí 20 anos de existência. Já foram feitas muitas campanhas de conscientização, e de educação ambiental também junto às escolas. De um tempo para cá ele ficou meio parado e em 2014 eu retomei as atividades do Fórum com o principal objetivo de reflorestar toda a bacia do Alto Batalha, que é da nascente da Serra da Jacutinga em Agudos até a captação em Bauru. E quais têm sido as principais dificuldades que vocês têm encontrado? Bom, desde a falta de recursos para manter a ONG, daí apresentar projetos, e lidar com a burocracia junto ao Estado, junto ao governo federal. E a falta de recursos também nos impede de você correr toda a área que é necessária para se fazer um diagnóstico, para ter o contato com os proprietários,
para convencê-los da necessidade de reflorestamento dessas áreas sensíveis, que são as zonas ripárias, as zonas de mata ciliar, e a degradação que já existe nessas áreas, né? Muitas áreas já estão tomadas de erosões, muitos rios já estão assim, totalmente assoreados, se tornaram grandes áreas de várzea, que deveriam estar alimentando o Batalha, garantindo a oferta hídrica na lagoa de captação. Em relação à oferta hídrica, né, e também à crise hídrica, como que a preservação das matas ciliares e a recuperação dessas matas influencia na qualidade da água, inclusive na captação da água para a população? Sim, as matas ciliares, como o leito dos rios a calha dos rios se tornam muito vulneráveis ao assoreamento, se você tem um assoreamento no rio, ele diminui a sua vazão hídrica, né? Ele se torna muito raso e ele torna-se propício, um ambiente propício para a proliferação de plantas como taboas. E a taboa, ela chupa muita água e ela se decompõe muito rápido. Ela tem um ciclo de vida curto, ela nasce e morre e isso vai causando muita matéria orgânica na água. Isso vai contaminando, vai se tornando mais difícil, mais custoso para você tratar a água que vai ser servida à população. Em relação à Bacia do Batalha, quais são as espécies típicas que compõem a mata ciliar? Você tem espécies que são bem comuns com a Mata Atlântica, né, e as áreas de cerrado da região. Você tem espécies como guapuruvu, gerivá, farinha seca, ingá, embaúba, sangra d'água, entre outras espécies que são necessárias e vitais, que se desenvolvem muito bem nessas zonas de mata ciliar. E Gabriel, como que os proprietários das fazendas e também a população das cidades recebem o trabalho do Fórum Pro Batalha? Bom, as pessoas têm procurado a gente, têm oferecido ajuda, têm interesse em participar. Mas está sendo muito positivo. Está, sim. Agora que a gente pretende começar um projeto ainda esse ano, né, de 2016, que foi aprovado em junho de 2015. Então a gente pretende tornar mais visível as ações do Fórum Pro Batalha, né, e talvez nisso fazer campanhas para se tornar uma ONG que tenha condições de sustentabilidade, de se andar com as próprias pernas, né? Que uma ONG sustentável que seja autossustentável. Exatamente. Que requer dinheiro para que ela se mantenha, né? Para se manter profissionais dentro da ONG, para que possam fazer campanhas e possam continuar os trabalhos de mapear todas as áreas críticas, né, para a recuperação. Depois do intervalo, a gente vai conhecer um projeto de reflorestamento urbano que leva diferentes espécies de árvores frutíferas para bem pertinho da população. O Ecoideias volta já! O Fruto Urbano é um projeto independente que reúne pessoas para plantar árvores frutíferas em áreas urbanas, para mais sombra, mais fruta, mais aves e mais vida. Miguel, me conta como que surgiu o Fruto Urbano. Perfeito. É um projeto que começou com meu irmão, comigo, com meu irmão e com minhas irmãs. A gente comia fruta em casa e sobrava aquela sementinha. Eu disse, mas tem uma árvore aqui nessa semente, né? Então precisamos dar um uso para isso. Começamos a produzir umas mudas em casa. Isso a gente saía com a bicicleta, com os nossos carros de passeio e saímos plantando por aí. A gente começou plantando 5 mudas, depois 10 mudas e aí tinha uma atuação limitada por conta de ser um trabalho de 2, 3, 4 pessoas, eu, meu irmão e minhas irmãs. Trabalho familiar, né? Um trabalho familiar, exato. A gente começou a convidar uns amigos, esses amigos trouxeram outros amigos, o projeto tem um apelo bem bacana e acabou que hoje a gente tem muitos amigos plantando junto com a gente. O projeto não é nosso, né? É um projeto que a comunidade já se apropriou desse projeto. A gente está criando núcleos autônomos do Fruto Urbano por outras cidades do Brasil, né? Por exemplo, tem um núcleo autônomo em Duartina indo muito bem, um outro núcleo autônomo em construção em São Paulo, que eles estão criando plantios por lá, vários plantios em Duartina. Aí o pessoal da região toda está nos procurando e outras cidades também do Brasil. E é isso que a gente faz. Essa é a ideia do Fruto Urbano, é justamente criar um modelo que possa ser compartilhado, que possa ser replicado.
Uma dúvida que eu tenho é de onde vêm essas mudinhas que vocês plantam? Grande parte das mudas hoje em dia do fruto urbano vem do viveiro municipal. Eles têm uma dificuldade para conseguir muda frutífera. As mudas frutíferas a gente consegue com voluntários doando para a gente também, a iniciativa privada, também recursos próprios dos próprios voluntários, um caixazinho que a gente levanta com geração de recurso próprio. Então, mas grande parte das mudas nativas vem do viveiro, também da doação de voluntários e, além disso, de outras doações de iniciativa privada e outros lugares. A gente também produz muda, né? Temos voluntários muito importantes, pessoal de botânica, que tem alguns viveiros do fruto urbano espalhados, uma rede de viveiros, com alguns voluntários muito importantes. A gente produz algumas mudas no nosso laboratório, mas alguns voluntários têm viveiros em suas casas, em seus locais. Tem uma parceria agora com a Unesp também, que o grupo de biologia tem desenvolvido um trabalho lá na Unesp também, de maneira a criar um viveiro para o fruto urbano lá na Unesp, né? Lá dentro do campus. O fruto urbano faz parte de uma iniciativa, é um ponto específico de um movimento chamado Transitional Cities, né? Que é uma proposta de tratar da cidade como avaliar a cidade, a interação da cidade com a natureza, né? Reduzir consumo de energia, conseguir estabelecer um escoamento de produção agrícola com maior proximidade, entre outros vários pontos. Mas a gente aproveita a abordagem da permacultura no sentido de olhar para a cidade e dizer: a cidade precisa produzir alimento para as pessoas que estão nela, né? A gente ainda está plantando uma quantidade pequena de mudas, deve ter umas 2.000 mudas plantadas, o que é um número bem pequeno de frutíferas, né? Na cidade de Bauru apenas, mas isso acaba despertando nas pessoas uma pergunta de dizer: de onde vem a minha comida, de onde vem a fruta que eu estou comendo. Essa fruta é uma fruta que tem uma característica específica, não é uma mercadoria, é um produto que está sendo consumido e cultivado pelos seres humanos. E as árvores frutíferas estão posicionadas de uma maneira muito privilegiada na permacultura, porque é um trabalho que tem um investimento de trabalho inicial, 1, 2, 3 anos com a muda frutífera, e depois de 3 anos ela algumas começam a produzir já, e não exige mais trabalho do ser humano. E como é que vocês fazem acompanhamento, que nem você falou que tem comunidades, que hoje as árvores já cresceram e tudo mais, como é que vocês fazem acompanhamento dessas mudinhas? Perfeito. A gente tenta despertar na comunidade um interesse para que eles mesmos tomem conta do espaço. A gente panfleta sempre antes de fazer um plantio, imprimimos panfletos com patrocinadores muito importantes nossos, chamando a comunidade para participar do plantio, pedindo que ela traga mudas, pedindo que traga água, que traga as crianças. E a hora que a gente está conversando, está fazendo uma palestra de educação ambiental para as pessoas que estão vindo plantar da comunidade. Além disso, as crianças, a gente ajuda elas a plantar, identificar as espécies. E a gente quer muito que a comunidade adote essas mudas, né? A gente vem, por exemplo, nesse espaço aqui, que foi um espaço que a gente plantou faz pouco tempo, já tem umas 20 mudas adicionais que foram plantadas pela comunidade. A gente vem aqui de vez em quando fazer o trato cultural e a gente vê as mudas regadas pela comunidade, tratadas pela comunidade, com esterco trazido pela comunidade. É isso que o Fruto Urbano quer destacar. O Heitor Bonfim participa do Fruto Urbano há algum tempo e divide conosco um pouco dessa sua experiência. O projeto começou quando o Miguel e o Calil, né, que são os dois irmãos que fundaram o Fruto Urbano, eles me convidaram para um plantio. Desde a primeira vez, quando eu vim, eu achei o projeto muito bacana e logo depois eles precisavam de alguém para ajudar na parte de comunicação e eu resolvi assumir junto com eles, né. A criação de pequenos pomares pela cidade é muito interessante. Principalmente quando você tem, por exemplo, a sociedade envolvida nesse plantio. Então os vizinhos, o pessoal que mora em frente e ao redor da praça, todo mundo envolvido nisso. E geralmente tem muita criança. Então você vê elas se envolvendo com isso, entendendo a importância desse projeto é muito bacana. O Sadia Garapeiro e busca preservar e também plantar diferentes árvores na região onde trabalha. Nós estamos precisando da natureza, então isso aí me incentivou a
ajudar a plantar, né? E eu também procuro ajudar o agou, entendeu? Procuro fazer com que a natureza evolua, porque senão nós estamos perdidos, né? Depois do intervalo, a gente vai conhecer os benefícios de uma vida esportiva em um ambiente arborizado. O Ecoideias volta já! A Patrícia Chimabuco é amante dos esportes na natureza e nos conta os benefícios de fazer exercícios em áreas arborizadas. Patrícia, qual a importância das árvores para as práticas esportivas? Olha, posso dizer que ela é assim 100% de importância dentro das práticas esportivas ao ar livre. Porque além de refrescar a temperatura, essa questão agora do sol que está chegando o verão, né? Fica mais gostoso, mais prazeroso, porque quando você pensa, eu tenho que fazer exercício, eu vou fazer uma caminhada, fazer trekking, ou andar de bike, né, um bike indoor e tal, você fala, putz, aquele solão, né, aquele solzão, não vou aguentar, ou aquela lua. Aí com a árvore, né, essa brisa, o ventinho, fica muito mais prazeroso. E quais os diferentes esportes, né, que você pratica envolvendo árvores aqui em Botucatu? Caminhada, posso dizer mais a caminhada mesmo, pela cuesta, pelo vale, até pela linha do trem mesmo, porque alguns trechos a gente tem a questão das árvores. Há uma parte de bicicleta, né, da gente andar de bicicleta mesmo, né, fazer o bike indoor na região. E também agora a gente está começando a parte do slackline, né, daquela questão do elástico que está estendido entre duas árvores também. E o slackline prejudica as árvores ou não? Não, porque assim, desde que você faça de maneira correta, com todos os equipamentos de forma correta, fazer a ancoragem, né, as amarras nas árvores, nos troncos de forma correta, não danifica. E como que fica a questão da preservação ambiental, né, para alguns esportes que utilizam veículos motorizados para adentrar na natureza e fazer, como é o caso dos trilheiros de jipe, de moto? Como que fica o cuidado com as árvores? Então, aí nós estamos montando um grupo, juntamente com o poder público, né, com alguns conselhos municipais, para que a gente consiga fazer um código de conduta que todo mundo consiga aproveitar, né, curtir a natureza, sem degradá-la, né? Para sempre a gente ter esse prazer por muito tempo, né? Por gerações por gerações. Um dos problemas que alguns condutores de veículos, né? Para a prática off-road, no caso do jipeiro, ou até gaioleiro, é que na hora que eles atolam, né, o veículo em algumas regiões de banhado ou algumas de alagamento, eles acabam fazendo a ancoragem com correntes nas árvores. E aí a gente perde aquela árvore ao longo do tempo, porque ele danifica o retorno da seiva, né? Pelo tronco dela. E aí também, assim, aí vai da consciência de cada um. Existem alguns equipamentos no mercado, né, no caso das cintas, ao invés de usar corrente. Mas aí nem todos têm acesso e também pelo custo, né? Então a gente está montando um grupo para a gente formar, não assim proibir, mas fazer um código de conduta do que pode, do que não pode, e entrar em acordos de algumas trilhas e tal. E no caso dos motoqueiros, os trilheiros, né? Eles acabam entrando porque assim, no meio da mata, por questão de obstáculo, tudo, e acabam passando em cima de raiz, fazendo erosões. E aí com a chuva, né, a gente tem essa lavagem do solo e acaba danificando as árvores. Então tem que o pessoal também tomar mais cuidado, né, na hora de fazer a sua prática esportiva, para não prejudicar às vezes árvores centenárias. Sim. E até depois prejudicar a si mesmo, porque não vai conseguir voltar pelo caminho, porque a árvore pode cair e tudo Sim, mais. Mas assim, a minha ideia e o que a gente está notando, assim, não é que eles fazem isso de maldade, é por falta de conhecimento mesmo, né? Porque eles vão naquela questão da diversão, de fugir do estresse, da vida cotidiana, da vida urbana. Aí aos finais de semana em grupos, né? Eles entram, né? Vão para essas regiões de mata para curtir mesmo a natureza e acabam fazendo isso daí, mas assim, eu acredito que é muito mais por desconhecimento mesmo, entendeu? Mais por isso. E Patrícia, e do outro lado também, para quem não tem conhecimento, para quem às vezes não tem uma formação ligada, né, às ciências da natureza, mas que começa a praticar um esporte radical, um esporte de natureza, como que fica a conscientização ambiental para essas pessoas que vão adentrar esse meio? Então,
quem já procura uma agência de ecoturismo, quem trabalha com isso, né? Que não vai sozinho, por exemplo, eu vi alguma coisa no YouTube, né? Que agora no Google é tudo, né? E procura esses lugares, eles, né, vai aprender na vida, ou às vezes alguém vai chamar a atenção. Mas quando você procura alguns profissionais ou empresas voltadas para essa questão do turismo responsável, aí você acaba pegando a manha, pegando tudo isso. Eu sou o exemplo vivo disso daí, né? Porque eu sou farmacêutica industrial de formação, no entanto adoro a natureza e eu fui aprendendo, porque você começa a conversar com as pessoas, aí você procura literatura especializada e por aí vai. E para você, né, pessoalmente, o que mais te chama a atenção quando você vai fazer um esporte que envolve a natureza, que envolve um meio arborizado? A paisagem não tem preço, porque cada dia que você vai, ela muda. Por mais que aquela árvore ela fique intacta, não sai do lugar, mas aí tem a questão da luminosidade, tem a questão do vento, às vezes flores, às vezes você encontra um animal, uma ave, aí não tem preço. E agora a gente confere uma dica bem legal para você que quer aumentar o número de árvores ao seu redor. Se você mora em casa, plante uma árvore em frente dela. Uma dica simples para evitar acidentes é antes pesquisar o tipo de muda que irá plantar. E assim, evitar que a planta quebre o cimento ou mesmo destrua parte de sua casa. A pata de vaca ou o jacarandá são espécies recomendadas. Normalmente, as prefeituras municipais têm serviços de doação de mudas. Confira em sua cidade e a torne mais verde e agradável. E com esta dica, o Ecoideias fica por aqui. Para saber mais sobre ecologia, acesse nosso site. É www.tv.unesp.br/ecoideias. E nós também estamos no Facebook. É /Ecoideias TV Unesp. Até o nosso próximo programa.